Olá pessoal, neste vídeo nós vamos realizar a prática de altimetria com o QGIS. Esta prática envolve a obtenção de dados SRTM, geração de curvas de nível e visualização de suas cotas, técnica de sombreamento que dá um efeito de 3D, assim como está mostrado aqui nessa figura, traçado de perfis topográficos de modo automático e a visualização de uma carta hipossométrica, como devemos elaborá-la. Então, iniciando, primeiro nós vamos acessar aqui o site da Embrapa, que contém dados SRTM para o território brasileiro. Então, nós podemos digitar de uma forma fácil Brasil em relevo Embrapa, porque o endereço tem uma série de consoantes ali, então eu sempre prefiro fazer a busca, tá? Então, vão aparecer algumas opções aqui, tá? Se você quiser ir direto, ó, tem aqui, ó, esse relevo BR CNPM aqui, tá? Brasil em relevo, Embrapa monitoramento por satélite. Então, aqui a gente entrou direto, inclusive, né? A página inicial do projeto é essa aqui, tá? Você deve vir, então, em dados para download, tá? E aí você pode escolher o estado do qual você quer obter os dados. Então, queremos obter dados do Paraná e cada retângulo azul deste é um arquivo que você deve baixar, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma prática utilizando um arquivo apenas. Então, vou baixar esse aqui, o SF22YD, clico nele e basta clicar aqui novamente para fazer o download. É um download bastante leve, tá? O arquivo tem 2 MB e pouco. Observa que ele está com coordenadas geográficas, então dados em graus, tá? Então, o arquivo aqui ele baixou, tá? Eu vou levar esse arquivo para uma pasta de projeto que eu costumo organizar aqui. Então, vou criar uma nova pasta. Dentro dessa pasta cartografia, vou colocar QGIS altimetria e copiar o arquivo lá dentro. Copiou o arquivo, lembre-se de extrair esse arquivo. Botão direito, pedir para extrair, tá? E aí a gente vai ter lá os dados. O que nos importa é esse arquivo maior aqui, que é o .tif, tá? Se você quiser achar mais fácil, você já pode arrastar direto esse arquivo aqui, .tif, para carregar, ou se você não tiver vendo o final aqui, o .tif, tá? Fica mais fácil carregar pelo QGIS também. Você pode vir aqui no navegador, que é essa janelinha do browser aqui, às vezes ela já até estava aparecendo aí na sua máquina. Vou localizar aquela pasta onde eu coloquei o meu arquivo, QGIS altimetria, tá lá, ó. Observa que aqui só aparece o TIFF, porque é ele que a gente deve carregar. Então, vou dar 2 cliques e está aqui o arquivo carregado. Tá? Então, diferente dos dados shapefile, né, que são pontos, linhas, polígonos, esse dado a gente visualiza como uma imagem. Tá? Esse arquivo, então, é um modelo digital de elevação. Observa aqui que a gente tem marcando como preto 256 e branco 1210. Então, essa estimativa inicial de cotas altimétricas mínimas e máximas da área. Isso nos mostra que as regiões mais escuras aqui, que tendem ao preto, são regiões de cotas baixas e, portanto, coincidem com a rede de drenagem, que a gente viu lá na aula teórica. E as regiões de cotas altas, tá, estão em tons mais claros, tendendo ao branco, às vezes um cinza, dependendo da área, tá? E são as regiões mais altas, que normalmente coincidem com as linhas de cumeeira ou os divisores de água das bacias, certo? Se eu quiser consultar a altimetria de um determinado ponto, tá? A gente pode usar o identificador de feições aqui e clicar num ponto qualquer que ele vai mostrar aqui, ó. Nesse ponto que eu cliquei é 562 metros a cota altimétrica, tá? Aqui só para mostrar para vocês que cada ponto tem o seu valor de cota. Ok, vou fechar essa janela.
Então, vamos inicialmente traçar curvas de nível a partir desse dado, tá? Então, a gente vai em Raster, Análises, não, na verdade não é análises, é extração de curvas, contornos aqui, tá? Então, está lá a nossa camada de entrada e eu tenho que definir aqui, ó, o intervalo entre as linhas, se é a equidistância entre as curvas de nível que a gente também viu na aula teórica e que é uma informação presente em qualquer carta topográfica, certo? Aqui, como a gente vou colocar uma equidistância de 20 metros, que seria a equidistância da carta 1 para 50.000, nessa escala. Eleve é o nome do atributo com a cota das curvas. A gente pode, inclusive, alterar esse nome, se quiser colocar cota mesmo, sem problema nenhum. Vamos aqui salvar o resultado. Nessa parte final de contorno é onde a gente salva. Nunca escreva o nome direto nessa caixinha, tá? Clica aqui nas reticências para indicar exatamente a pasta onde você quer gerar os dados. Então, coloca na mesma pasta onde você já salvou o arquivo SRTM, tá? Então, vou colocar aqui nessa pasta que diz altimetria e vou chamar de curvas 20 metros para me lembrar da equidistância que eu gerei. Eu sempre coloco um nome que me ajude a lembrar de algum detalhe que eu apliquei na operação, algum parâmetro, tá? Então, executar, gerou lá, fechar. Aí você fala assim, nossa, apareceu, mas não está aparecendo, né? Então, aquela velha questão que a gente precisa lembrar do SIG. Observa que elas estão embaixo aqui, tá? Então, a gente pode simplesmente passar para cima e aí vocês vão ver algo diferente aqui na tela, tá? Se você der um pouco de zoom, ó, você vai visualizar as curvas de nível geradas, tá? O que acontece? Aqui é uma área grande, né? Então gerou uma quantidade bastante grande de curvas, tá? Então, se a gente fosse trabalhar só com as curvas, tá? A gente teria aqui a visualização delas. O ideal é agora que a gente coloque, visualize as cotas dessas curvas, né? Então, basta dar 2 cliques. E na parte de labels, tá? Que são os rótulos, a gente vai pedir rótulos simples, tá? E visualizar as cotas, pedir para ele escrever o valor de cota de cada curva, tá? Então, aplicar, observa aqui que quando a gente aplicou ele já mostrou aqui alguns valores, tá? Se você quiser, você pode diminuir um pouquinho aqui o tamanho. 8, por exemplo. Aplica, ok. Tá? Então, ele vai mostrando as cotas de algumas curvas aí. Aí você pode dizer, mas tem curvas aqui que ele não está mostrando a cota. Às vezes não está aqui na parte que você visualizou. Conforme você percorre a curva, você vai encontrando os valores das cotas. E lembra daquela questão que eu já mencionei, que pela equidistância você vai conseguindo interpretar as cotas. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nesse trechinho não tem a cota, mas é porque a cota está desenhada mais para cá, ó, 620 a sequência, né? 620, 640, 660, que é essa curva aqui. Aí a próxima 680, 700, 720, 740, até uma regiãozinha aqui de 760, que seria o máximo dessa parte que eu estou visualizando, tá bom? Tem que lembrar o seguinte, pessoal, se a gente for olhar, ó, vou dar um zoom para a camada. Se a gente for olhar para a área inteira, a gente não vai conseguir distinguir muita coisa, tá? Nem compensaria visualizar as cotas dessa forma aqui. Não consigo visualizar direito nem as curvas nem as cotas. Lembra daquela história de generalização cartográfica, né? Muita informação, uma informação exagerada para essa escala de trabalho. Conforme a gente dá zoom e aumenta a escala, ó, aqui ainda está bem ruim. Aqui começou a ficar visível, mas ainda está um pouco complicado. Aqui já ficou mais adequado, que seria, né? Aqui eu estou numa escala 1 para 70.000. Né? Se a gente aumentar um pouquinho e for para uma escala, vamos padronizar aqui, uma escala 1 para 50.000, fica bem razoável.
né? Fica bem compreensível aí a identificação das cotas dessas cores. Beleza. Vamos agora aplicar a parte de sombreamento, tá? Então, a gente vai no menu Raster, Análise, e a parte de sombreamento, né, é Hue Shade. Se você está com o QGIS em português, vai estar como sombreamento mesmo, tá? Então, a gente vai aqui, a camada de entrada é essa mesma, tá? Eu não costumo modificar aqui os parâmetros que ele traz como padrão, eu normalmente deixo como está aí, e só clico aqui para salvar o arquivo. Então, vou clicar, salvar o arquivo, agora ele já veio para a pasta certa. Vou dar um nome de sombreamento, tá? Executar e fechar. Aqui nessa escala fica bem estranho, só que se a gente agora, vou desabilitar um pouquinho as curvas, se a gente visualizar agora com uma escala um pouquinho maior, ó, tá? A gente consegue ter uma visualização um pouco mais fácil, a gente consegue ter uma compreensão do terreno em termos, né, como se você tivesse uma sensação de terceira dimensão, tá? Então, junto com a camada de altimetria, a gente consegue discriminar algumas feições, ó, conforme eu visualizo uma ou outra, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vê que é uma região mais clara. Então, eu sei que aqui eu tenho um divisor de águas. Na hora que a gente visualiza o sombreamento, ó, a gente consegue quase visualizar a linha desse divisor de águas, desse limite de bacia, tá? E aqui é o contrário, né? Que seria uma linha de drenagem que desce aqui, tá? A gente consegue também ter uma ideia do percurso dessa linha de drenagem, beleza? E a gente consegue, inclusive, agregar aqui, como se a gente estivesse visualizando, né? Observa que eu conjuguei aqui a interpretação do sombreamento com a interpretação do SRTM para analisar aí onde eu tenho divisor de águas e onde eu tenho drenagem. Mas a gente consegue, inclusive, conjugar essa interpretação da seguinte forma. Primeiro, no SRTM, vou visualizar a área inteira aqui, eu posso aplicar uma escala de cores, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e pedir pseudocores, tá? E aí, eu sempre gosto de pedir para ele recarregar os valores mínimos e máximos, tá? Porque ele faz uma estimativa. Esses valores aqui são a estimativa inicial que ele fez ao carregar o arquivo. Então, eu vou pedir para ele trazer o valor real. Aplicar. Observa que mudou aqui, ó, tanto o mínimo quanto o máximo, tá? Então, ok, sei que este é o valor real. Com esse valor real, a gente pode primeiro escolher uma paleta de cores aqui que represente de uma forma adequada o relevo, tá? Pode ser essa coloridinha aqui, muitas vezes acontece da gente utilizar, tá? Pode ser essa outra aqui também, ó, que é vermelho, amarelo e verde, tá? Só que aí a gente pode inverter aqui, ó, aqui na paleta de cores, a gente consegue inverter para fazer com que as áreas mais baixas, né, fiquem na cor verde. E eu posso ainda, que é bem interessante, arredondar esses valores aqui, porque se eu fosse criar uma carta, né, o ideal é ter valores que sejam redondos, tá? Então, eu vou colocar aqui 230 como mínimo, tá? E 1.300 como máximo, só para gerar valores inteiros. Observe aqui que já ficou bem melhor, né? Se a gente quiser modificar o número de classes, tá? A gente pode, por exemplo, colocar aqui intervalos iguais e aumentar aqui, ó, tá? Para trabalhar com outros intervalos. Se a gente quiser, por exemplo, obter fatias de intervalos iguais, aí é uma questão de ajustar aqui os mínimos e máximos. Por exemplo, se eu colocar 200, tá? E modificar aqui o número de classes para 5 classes, né? Voltar aqui para 5 classes, eu tenho intervalos aqui razoavelmente não muito quebrados, né? Ó, aqui talvez fique mais interessante ainda com 6 classes, tá? Então, vou aplicar e ok. Tenho aqui a minha visualização, tá? Dada essa visualização, eu posso
conjugar com o sombreamento, tá? De que forma? Se a gente colocar a transparência no sombreamento, então eu vou voltar aqui no sombreamento, dar 2 cliques, tá? E a gente tem uma opção de trabalhar com transparência, olha aqui, ó. Tá? Então, eu saio do 100%, que seria a transparência 0, e reduzo um pouco esse valor. Vou colocar aqui um 40%, por exemplo, e aí, olha só, tá? Essa sensação aqui, né, essa visualização em que eu estou vendo o sombreamento, mas com as cores do fatiamento aqui do SRTM, né, das faixas de valores do SRTM, me ajuda muito mais na interpretação, tá? E aí a gente pode, por exemplo, dar zoom e ter essas duas informações ao mesmo tempo, né? A informação das fatias de altimetria ao mesmo tempo do sombreamento, tá? Observe que é o seguinte, aqui a gente tem uma área bastante grande, né, em tons de verde, um pouquinho amarelinho, e tem uma área pequena que é mais alta aqui no final. Tá? A gente pode ainda trabalhar com esses valores de mínimos e máximos, por exemplo, porque olha aqui, ó, uma informação interessante é olhar para o histograma. O que é o histograma? É a frequência dos valores de cota. Tá? Então, a gente vê o quê? Que a gente vai ter a frequência de valores distribuída aí, né? Se a gente for considerar um mínimo de 200 até 1200, mas eu tenho uma concentração muito maior de valores até 800, mais ou menos. Ou 900, se quiser arredondar um pouquinho aqui. Poderia ser 800, né? Então, a gente poderia modificar aquela palheta para, de repente, ter uma visualização melhor de contraste. Então, vamos modificar aqui, por exemplo, e colocar o máximo no 1000. Tá? Colocando o máximo no 1000, vou voltar aqui para ter de 200 em 200 as cotas. Olha só, vou aplicar e dar OK. Olha só como ele realçou um pouquinho mais, né? Porque aí toda essa área vermelha aqui está acima de 1000, tá? E às vezes fica mais fácil de interpretar um mapa, né? Um modelo digital de elevação, na verdade, com um realce maior de cores, certo? Então, essa é a parte do sombreamento. Vamos agora trabalhar com perfil topográfico. Para isso, eu já tenho instalado aqui, mas vocês vão ter que instalar um plugin auxiliar. Então, vocês vão vir aqui em plugins, gerenciar e instalar, e buscar por um plugin chamado, na busca coloquem BDGEX, ou melhor dizendo, DSG Tools. Vão aparecer duas opções e vocês podem instalar esse OP, porque ele vai mostrar o menu em português, tá? Esse daqui é em inglês, o DSG Tools, e aqui vai instalar o menu em português. E aí você vai clicar em instalar. Eu já instalei antes, então não vou precisar fazer isso agora, tá? Esse plugin vai gerar esse menu aqui, ó, ferramentas militares. É porque o Exército é que desenvolveu esse plugin, né? O Exército trabalha com cartografia, existem divisões do Exército, cujo objetivo é justamente a parte de mapeamento cartográfico, tá? Então, nós vamos aqui no menu de ferramentas militares e a gente tem aqui, ó, traçar perfil de terreno, tá? Aqui agora eu vou visualizar as curvas novamente, deixar um pouquinho de lado as outras camadas. Vou dar zoom numa parte, né, para ficar mais fácil da gente escolher um pedacinho aqui, tá? Para traçar as curvas, até para a gente analisar alguns detalhes. Então, acho que aqui pode ser uma área interessante, porque tem algumas curvas próximas e outras mais distantes aqui também, tá? Então, ó, vou deixar num zoom aqui específico. Como que a gente traça o perfil de forma automática? Sempre tem que verificar, né, se a camada aqui está certa. Observa que tem a opção do sombreamento, mas eu tenho que deixar no dado de altimetria mesmo. E aqui a gente clica em ativar. Quando a gente clica em ativar, ó, o ícone passa a ser essa cruz. Então, você clica no ponto onde você quer fazer a seção, né, o corte, digamos assim, o segmento de linha que vai definir o perfil. Clicou, arrasta. Então, aqui eu quero pegar essa região de altitude, tá? E no final você dá 2 cliques.
Deu 2 cliques, ele já traçou o perfil aqui. Tá? Então, a gente observa o quê? Que eu saí de uma região aqui entre 540 e 520, né? Fui descendo, então observa que eu desci aqui, que é essa descida, e depois eu comecei a subir, que é essa região aqui de subida. Cheguei numa área de topo, que seria esse primeiro aqui, saí, ó, esse pedacinho aqui que eu saí dessa curva maior é essa descidinha, tá? E depois voltei a subir, depois a descer novamente. Então, subir e a descer novamente. Tá? E aí é interessante o quê? Você estudar um pouquinho, traçar alguma sequência de perfis para você entendendo, para você compreender, né, como é que a gente faz a análise de terreno. Tá? Então, vou pegar uma outra área aqui para a gente fazer um segundo perfil para olhar. Então, ativar, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar uma área em que a gente tem curvas um pouco mais distantes, depois curvas mais próximas aqui, ó, sendo um sentido diagonal. Olha só. Então, observa que eu tinha curvas mais distantes aqui no começo, então ele começou a ter uma encosta aqui, um aclive suave, né? Aqui a gente tem algumas curvas um pouco mais próximas, então ficou um pouquinho mais íngreme aqui em um determinado momento. Passei pelo topo e desci, tá? Então tá aqui. E um último perfil ainda. Vou pegar uma outra área aqui, que eu quero uma área de curvas mais próximas ainda aqui, ó. Vou desenhar um outro perfil. Olha só, tá? Então, essa região daqui das curvas bem próximas é esse aclive bem acentuado nesse pedacinho, tá? Esse plugin, essa parte do perfil aqui, eu posso salvar o resultado numa imagem, tá? E usar essa imagem onde eu precisar depois, tá bom? Vou salvar aqui o perfil, tá? Então, beleza. E por fim, vamos fazer uma carta ipsométrica, tá? A carta ipsométrica normalmente mostra para uma determinada faixa de terreno as cotas altimétricas. Então, por exemplo, digamos que eu queira fazer uma carta pegando mais ou menos essa região aqui, tá? Vou fazer um enquadramento que não vai pegar a área inteira, vai pegar parte da área, tá? Então, aqui, vou colocar essa regiãozinha. Então, vou lá em projeto, novo layout de impressão, vou fazer só uma parte, na verdade, do layout dessa carta, tá? Então, vou chamar aqui de carta ipsométrica, esse é o nome que a gente utiliza, eu vou colocar sem acento aqui, mas lá no título eu coloco com acento. Então, ipsométrica é o nome da carta em que a gente tem faixas de valores de altimetria, né? Vou aqui adicionar o mapa. Então, tá lá. Observa que aqui nesse layout, tá? Sobrou um pouquinho de espaço, então depende muito agora da minha área de interesse. Eu poderia, por exemplo, mover um pouquinho o conteúdo aqui, ó, para preencher a área inteira, tá? Legenda, que é algo obrigatório aqui na carta ipsométrica, né? Então, vou colocar aqui legenda. Tá? Observa que apareceu também uma parte aqui associada a sombreamento, mas eu não estou mostrando sombreamento, então eu posso retirar aqui, ó, vou desmarcar o Auto Update, tá? E vou apagar alguns elementos, por exemplo, curvas, que não estão mostrando aqui, e a parte de sombreamento, que eu também não me interessa nessa carta. Então, vou deixar só assim e modificar o nome aqui para cotas metros. Tá? Então, tenho aqui a minha legenda bonitinha. Posso colocar aqui um exemplo, desmarcar para ele ficar mexendo aqui no tamanho da caixa. Eu quero um tamanho da caixa fixo. Lá embaixo eu marco a moldura, o frame. Tá?
Então é isso. Aqui aí começa aquela parte que a gente já viu no vídeo anterior, né? De colocar frame, colocar coordenadas, tá? Eu não vou fazer toda essa parte nesse vídeo porque a gente já viu como fazer isso. Só vou colocar o título aqui para lembrar vocês que o título é Carta Ipsométrica. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Ok, tá bom assim. Centralizado, beleza. Tá? E aí a gente teria que colocar ainda a escala, norte, né? De onde foram retirados os dados, isso é importantíssimo. Então, nesse caso aqui, a gente pegou dados da Embrapa em relevo SRTM. Então, seria importantíssimo citar isso. Fonte dos dados, SRTM, Embrapa em relevo, tá? Obrigatório citar de onde vieram os dados. E aí os demais, né? As demais informações, coordenadas geográficas, a grade, colocar os outros elementos aí. Certo? Eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Mas a gente tem que completar com os restantes dos elementos obrigatórios aqui da carta. Tudo bem? Então, quanta coisa a gente consegue aí, né? De informação e ainda muito mais a partir de um único arquivo do modelo digital de elevação. Tá joia? Então, eu finalizo esse vídeo por aqui e desejo a todos bons estudos.